Olá, sejam muito bem-vindos ao Circuito em Casa. O Circuito Municipal de Cultura é um projeto da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o CIRC. É cultura para todo lado, para todo mundo. E aí nós... Coisa boa. Bom demais. Eu sou Cristiano Silva Rato, sou formado em comunicação e agente cultural, participante do coletivo Terra Firme, pesquisador na Faculdade de Direito da FMG e sou escritor, tenho 2 livros publicados, um de poesia e um de prosa poética, e editor da editora Causa e Letras e também assessor de comunicação e tem um projeto que é o a Marginária Comunicações, que é uma editora também, trabalha com os trabalhos de audiovisual, né, tem alguns materiais produzidos, e hoje eu estou aqui com o Russa PR, pouco conhecido como Flávio da Silva Paiva, quase ninguém sabe esse nome dele, eu estou aqui revelando, que é graduado em Pedagogia, desenvolve formação para educadores sociais e ministra oficinas na área de música e vídeo. Além dessas áreas, trabalha com temáticas como raça, etnia, juventude, hip-hop, desigualdade social, redução de danos e movimentos sociais. Desde 99 atua em parceria com o Fórum das Juventudes da Grande BH. É militante e fundador do coletivo Terra Firme e faz parte do Observatório das Juventudes da UFMG, que é um projeto de extensão. Ó, nome de peso, hein? Logo em seguida, aqui do lado, aqui nós temos também, aqui junto conosco nesse rolê, nós temos Robert Frank, que é multiartista de Belo Horizonte, do aglomerado da Serra, cofundador e articulador do movimento Caver Rock, e desde 1999 canta na banda Pelos, anteriormente Pelos de Cachorro. Iniciou recentemente trajetória como artista solo, paralelo aos trabalhos com Pelos e Diplomatas. Tem também atuação como artista visual e ator, tendo participado de filmes como No Coração do Mundo, Temporada, e na série de TV Hit Parade, que estreia no segundo semestre de 2020. Ó, primeira mão, hein? Ali, ó, quase. Fino. Atrás ali do Robert, ele é um quadro dele, excepcional artista também. E Elisângela Silva, que é psicóloga, oriunda do aglomerado de Santa Lúcia, aqui em Belo Horizonte. Tem uma trajetória de atuação em movimentos comunitários e socioculturais, atua em movimentos como diversidade cultural e movimento de juventude negra e favelada, trabalha com a temática de sexualidade, saúde e prazer, tendo público feminino como prioridade em suas atividades. É amante dos sambas e de outras linguagens culturais da cidade. E vai falar muito da gente de linguagem. Importante. Importante demais. Ô, gente, agradecer aí pela participação e pela prontidão de vocês aí pelo convite. Então, o processo foi que estava pensando nesse rolê todo, surgiu essa oportunidade junto com o circuito, e 15 anos depois de várias atividades, né, mais de 15 anos de atividade de atuação cultural na cidade, na cena aqui, né, dentro de periferias, favelas, dentro da cena negra, dentro do movimento LGBT, dentro de vários movimentos mesmo. Acho que todos nós aqui circulamos muito dentro das ações, dentro de ações periféricas e de grupos e de pessoas que são colocadas, né, na periferia e na marginalidade. E aí eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho, contar um pouquinho dessa trajetória de vocês para a gente. Rola aí? Quem que se habilita a começar? Ó, sem briga, hein? Vou começar com a Elis. Olha lá, Elis. Não pensa comigo, não. Para começar, o Cris não falou que ia perguntar aí.
Então, falei, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, então, Elisângela, dentro dos movimentos culturais e sociais da cidade e nesse trabalho aí de militância em favelas e periferias, na universidade. Como tu vai começar? Vai lá, Russo. Vamos lá então, gente. Eu sou o Russo, como o Rato já colocou, né? Sou rapper, atuo no movimento hip hop desde 1999, onde conheci também o Favela Rock, conheci uma cultura muito forte da Serra, que o Robert também faz parte, Juventude Negra Favelada também, que Elisângela, desde o início aí. Participei por um processo muito forte junto com essas pessoas maravilhosas, com um processo de luta principalmente contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, contra várias formas de opressão e violência, principalmente relacionada à juventude de periferia, juventude de favela, que é de onde eu venho também. Sou da região metropolitana de Belo Horizonte também e atualmente estou morando no bairro Palmeiras, BH. Mas tem um projeto que eu desenvolvo em Ibirité que se chama Coletivo Terra Firme, que já tem aí 6 anos de atuação, principalmente naquele território, né, do Barreiro e Ibirité. Atuo principalmente dentro de frentes de movimentos contra o genocídio da juventude negra junto ao Fórum das Juventudes, mesmo ainda não sendo jovem. Nesse processo meu, que começou com a juventude, é uma área que eu acho que de extrema importância, de luta e que me mantém vivo até hoje nessa caminhada. Não falei um pouco também, mas tenho atuado também muito no cinema negro periférico. Tive a oportunidade, como o Robert também, de ter participado do filme No Coração do Mundo, onde ganhei o prêmio como melhor ator coadjuvante. Foi uma experiência super legal, assim, principalmente para quem trabalha com comunicação dentro de periferia, principalmente dentro das periferias de Minas Gerais, principalmente nas periferias das margens. Então, é um reconhecimento que a gente teve muito grande, entendendo que não se tem abertura para essas frentes negras, periféricas, trans, femininas, feministas, dentro de vários setores da área da cultura. Atuo principalmente na área da cultura, que são frentes de luta que eu faço parte, e dentro do hip hop, dentro do rap. Então é uma trajetória muito longa, são 20 anos de caminhada, e agora a gente inicia aí com o Coletivo Terra Firme mais forte no processo de registro CNPJ, porque entendemos que a vida toda a gente também foi explorado por grande parte dessas associações e ONGs que sempre nos utilizaram, principalmente como ratos de laboratório, né? Querendo ou não, a gente não tomava muita frente assim, em boa parte dessas ações que a gente desenvolvia. Éramos protagonistas, mas éramos, como é que se diz, sei lá, vivíamos na linguagem, principalmente pessoas brancas, heteronormativas, machas, né, que às vezes não era bem aquela linha que a gente queria atuar, mas a gente atuou e carregamos esse movimento aí por muito tempo na nossa caminhada, na nossa luta. Então, atualmente, hoje a gente está montando nossa associação, estamos nessa correria de entrar nesse espaço, né, de luta, entendendo a importância de ocupar, de hackear e de produzir, de alguma forma, essas ações. Acho que assim, é um pouco isso que eu quero me apresentar. Isso aí, valeu demais. Uai, você quer seguir a ordem? Pode ser você agora, Robert, então. Bom, sou Robert Frank, eu atuo na área da cultura desde 97, quando comecei a tocar, né, num projeto embrião do que se tornou o Pelos de Cachorro, que foi minha primeira banda, e segue sendo o Pelos, né, até hoje. São 20 anos, né, 21 anos de banda. Esse ano a gente estaria comemorando, né, com vários eventos, assim, 20 anos de banda, 20 anos efetivos, né, de tocar mesmo e tal, né, antes desse processo embrionário. Participei de vários movimentos assim, na cidade, ajudei a fundar o Favela Rock, que é um movimento de bandas de rock de favela e periferia.
trazendo principalmente a discussão e essa questão do rock enquanto arte negra, né? Legitimamente negra e embranquecida, né? E levantando desde lá de 99 essa questão do apropriamento cultural e tal que a gente vive, segue vivendo, né? Em diversas áreas aí. E a área da cultura é a que mais sofre isso, né? Esse processo. E participei do curso de agentes culturais juvenis, formação de agentes culturais juvenis, que depois se tornou universidade também. Outro rock, que foi um outro movimento de bandas de BH, né, e tal. E nesse meio também atuando, né, assim, que eu acho que é o que a gente vive o dia a dia, né, que é de se inteirar em questões questões relacionadas ao racismo e tal, e propagando isso, né, em todos os meios que a gente está vivendo, em todos os coletivos e tal. Eu acho que isso vai ser uma coisa comum, né, nossa, assim, que é diária. Tem atuação também no audiovisual, tanto na parte técnica, quanto com atuação, assim. Já trabalhei com TV muito tempo e tal, e com cinema também. Né, o cinema principalmente atuando. Assim. Já fiz alguns filmes, né, no decorrer desses anos todos, e todas as áreas que eu fui buscando conhecimento foi pensando nesses processos coletivos. Assim, né? Aprender o audiovisual, Russo também participou de um momento, né, com a gente, assim, foi uma formação de audiovisual, e a gente sempre pensando isso, de levar isso para o nosso coletivo, assim, né? Independente de qual fosse uma banda, um movimento, uma associação, ou diversos grupos que estavam ao redor da gente. E que eu acho que é uma coisa de um movimento também, né, que a gente faz, e que está fora desse formato, né, desse formato de levar um nome, né, de levar um nome, né, de movimento X e tal, essa coisa da gente sair das nossas comunidades, às vezes, para buscar coisas, buscar conhecimentos e trazer de volta, né, de certa forma, trazer para o nosso entorno. O que mais? Além disso, é isso. O trabalho mais recente, os trabalhos mais recentes que eu tenho feito, de atuação no cinema, assim, e a série agora que vai estrear pelo Canal Brasil, esse segundo semestre, que é Hit Parade, que é uma série que trata da música brasileira na década de 70 e 80, né, com vários personagens inspirados em personagens reais, né, da história da música brasileira. E é isso. E seguimos aí, fazendo todas essas coisas ao mesmo tempo e tal, e buscando compartilhar isso com o entorno, assim, principalmente nesse momento de pandemia, né? Então, tem rolado bastante troca, assim, principalmente orientando umas pessoas e tal, com relação a essas questões, né? Todas essas áreas, assim. E é isso. Mas a Elisângela tem uma trajetória que se cruzou, né? Né, com a gente nesse processo todo. E já trabalha há algum tempo dialogando com a questão do corpo, principalmente do corpo feminino, e do entendimento desse corpo. Assim, aí, Elisângela, eu vou até te mudar. Assim, você fala para a gente um pouquinho dessa trajetória sua, e como que você chegou nesse espaço de discussão do corpo, e essa importância, assim, dentro da cena, né, das cenas culturais, dos corpos negros, principalmente. Sim, sim. Eu iniciei minha trajetória através de movimentos comunitários, né? Eu sou oriunda lá do aglomerado Santa Lúcia, sou nascida na Vila Estrela, lá no aglomerado Santa Lúcia, e lá iniciei essa trajetória de movimento comunitário,
A gente começou lá na década de 90, né, que a gente acaba entregando a idade. Em 94, foi fundada a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania lá do Aglomerado de Santa Lúcia, mas que eu já estava participando do movimento juvenil, então minha entrada foi muito por movimento juvenil, iniciando em grupo de jovens da igreja, e aí depois foi virando tomando esse outro rumo, né, essa outra perspectiva de movimento comunitário, e aí com essa, depois, a partir desse envolvimento comunitário, me envolvi com o movimento de juventude favelada, que também iniciou lá na década de 90, e aí acho que o Robert eu conheci nessa época, né, Robert? Ou talvez um pouquinho antes, não sei. Oi? Foi mais ou menos essa época. A gente chegou a participar, né, de dois Sim, fóruns, né? Juventude, né, sim. Aí mais para frente um pouco, início dos anos 2000, que rolou diversidade cultural, rolou o curso, né, de agentes culturais do Beni. Em seguida, a gente se tornou coletivo, como o Robert já falou, que era o diversidade cultural. E a partir disso, fui participando de algumas outras atividades, que foi virando mais atividades voltadas para mulheres negras. E aí, depois que eu iniciei a trajetória também na universidade, acabei passando um pouco de algumas outras atividades, né, por causa de questão de tempo. E hoje, aí, eu fiz a minha graduação em psicologia, e hoje eu tenho trabalhado com a temática da sexualidade, né, com o público prioritário de mulheres, e tem ampliado essa discussão em relação à saúde, sexualidade, e autoconhecimento, mas ainda na construção de outras perspectivas, ainda mais nesse tempo que estamos passando, né, que está mais difícil o encontro. Nós estamos aí na caminhada, de alguma maneira, nossos caminhos continuam se cruzando, né? Sim, sim. Então, a proposta, acho que assim, é uma proposta de conversa, meio de diálogo. Acho que eu vou falar um pouquinho sobre mim então agora, né? É que eu não sou um apresentador. É, na verdade, eu transitei assim na cidade muitos anos também. Eu morei no aglomerado de Santa Lúcia durante 8 anos, morei na Serra também durante 8 anos. E agora eu tô aqui na região do Barreiro, né? Morei na Vila Pinho, aqui na região de Independência, Instituto Coletivo Terra Firme, e, e dialogando entre Independência, Morado da Serra, Ibirupé, Contagem. Na verdade, eu sou meio que cigano de favelas, assim. Costumo brincar com o pessoal. Favela, vou anotar isso aqui. Costumo brincar com o pessoal. E, na verdade, nessas andanças todas, né, fui conhecer esse trabalho desenvolvido com hip hop aqui no extremo oeste da capital, e com o russo até. Na época tinha um projeto interessantíssimo. Teve também o Hip Hop Chama, que a gente teve. Teve Hip Hop Chama, a Aliança Mineira de Hip Hop. Sim. E aí tinha a Aliança Mineira de Hip Hop, que tivemos contato com várias pessoas, vários conhecidos e amigos. E aí eu queria, né, que o curso pudesse falar um pouquinho dessa experiência da Aliança Mineira de Hip Hop lá nos anos... A gente está falando da década de 90, né? E aí depois o Robert também pudesse falar um pouquinho do que ele viu de desenvolvimento e da aparição do desenvolvimento da cena do rock de periferia, rock de favela aqui em Belo Horizonte. A Elisângela, como eu sei que ela acompanha já há muito tempo os trabalhos e as rodas de samba e esses espaços desenvolvidos com samba na cidade também, além desses outros percursos e trajetórias desses grupos diversos, né, de organização
de organização de atividades culturais propriamente feita por mulheres, feita por público LGBT. E aí esse trabalho seu, como ele se incorpora nesses espaços culturais também? Se a gente começar a falar, se eu começar a falar da minha trajetória toda nesses 20 anos, essa live vai ficar pequena. Não, não precisa falar a trajetória assim, inteira, eu falo como é que foi esse processo. Acho que assim, eu tentei ser sucinto, e aí no início acabei não falando da Aliança Mineira e nem do Diversidade, entendendo que a gente ia falar um pouco sobre isso mesmo, né? É até uma fase importante, que a gente acabou de perder um amigo nosso das antigas, que era brother, e fez parte, principalmente no início dessa trajetória do hip hop aqui na Quebrada, o Cash, né? O Cash foi um dos caras que eu conheci aqui. Naquela época a gente criou uma posse, e essa posse se chamava Aliança Mineira, e naquela época o Cash já andava de skate e fazia alguns troapes no muro, com o nome Canal. E aí foi ali que eu conheci ele, nessa caminhada e tudo mais. E a partir de conhecer ele, de entender a importância de se apropriar dos espaços urbanos, principalmente a comunidade, como forma de visibilidade, a gente começou até a marcar algumas associações, TROAP na época, que era muito comum para nós, e formas que a juventude se organizava e conseguia respeito e visibilidade, principalmente nas periferias. Então, a partir daí surge essa necessidade da gente criar essa posse, e a posse era a junção de 4 elementos, que era o rap, o grafite, o DJ e o MC. A gente chegou a ter 60 jovens que nos acompanhavam em vários shows que a gente fazia dentro de Belo Horizonte. Então, para a gente poder circular, a gente tinha que dar pulão, inclusão, era uma coisa bem louca. Assim. E nesse processo de dar os pulão entre um bairro e outro, uma periferia e outra, fazendo a cultura, a gente conheceu o Manifesto Hip Hop, e a partir do Manifesto Hip Hop também surgiu o Hip Hop Chama, que foi uma outra trajetória também muito longa na nossa caminhada, que refletiu sobre a diversidade cultural. Então, o Manifesto Hip Hop já vinha muito também junto com a Juventude Negra Favelada, que eles já faziam parte, Vanessa Beco, e essas outras mulheres maravilhosas que ajudaram a gente a refletir muito sobre esse processo de luta antirracista, antifeminista, anti-homofóbica. Foi para nós, mulheres de base, de referência, que nos fez hoje menos machistas, menos racistas, menos homofóbicos, né? E simplesmente nos fez mais humanos, né? Até nessa perspectiva de caminhada que é passada pelo Paulo Freire, né? Então, e eu me tornei educador também, o educador que eu me tornei pedagogo, a partir da experiência com essas pessoas lindas, maravilhosas, que me fizeram refletir sobre esse processo de caminhada. E o hip hop, ele salvou muitas vidas e salva até hoje. O hip hop tem um papel fundamental nessa luta, e foi graças a essas pessoas e me aproximar dessas pessoas que hoje eu sou o que sou. Eu sempre digo isso na minha caminhada de todos esses anos. Assim. E outra pessoa, figura importantíssima também que apareceu, foi o Juarez Dairel, que foi um dos caras que fazia uma pesquisa pelo Observatório da Juventude aqui, em várias quebradas, né? Não só aqui na região do Barreirão, mas que viu na gente também um potencial muito foda com a Posse Aliança Mineira, que era na época representado por mim, pelo Gibão, pelo Cash e pelo Rato, que fundou também o Rato de Gaveta, e aí a gente teve acesso a produzir zines, tivemos acesso a produzir essa questão que o Robert falou, que era pela Comuna, que era um curso de audiovisual que a gente fez, e que eu tive a oportunidade de fazer um videoclipe nosso, participar de uns curtas-metragens como ator, e aquilo ali me deu um outro olhar sobre as possibilidades de produzir cultura dentro das periferias. Até hoje, eu tive como base e estrutura essas pequenas ações que foram de extrema importância e que são fatores que a gente utiliza até hoje no nosso fazer pedagógico, educativo, né? Então, esse cuidado de trabalhar com o outro, de trabalhar com a diversidade, essa importância de trabalhar com as corpas, né? Trans, LGBTQI+, que foi uma das pautas muito fortes também pelo Hip Hop Chama, que a gente conseguiu lidar principalmente com redução de danos, com essa questão da luta contra o machismo e essa luta contra a homofobia, e que era algo muito comum para a gente na época, né? Tipo assim, eu era um cara muito racista, a gente sabia muita piada racista, muito machista, muito homofóbico. Então, essas pessoas com essa sensibilidade
com esse coração gigante, com esse afeto, porque, querendo ou não, Elisângela, a gente sempre agressivo no nosso discurso, e ela sempre afetuosa, dando aqueles tapinhas gostosos, que fazia a gente refletir. E óbvio que tinha que também ter um coração aberto para a gente conseguir lidar com isso e perceber o tanto que a gente era. Talvez a Elisângela também pode até trazer isso também, porque, querendo ou não, é uma educadora nata, desde quando eu conheço ela dos primeiros dias até hoje, uma pessoa sensível, o Robert outro. E aí, graças a esse processo de construção todo, no Texas, aqui no extremo oeste do Barreiro, como também nesses rolês do centro cultural, o centro de cultura que tinha em Belo Horizonte da UFMG, e outros espaços também fizeram a gente, como é que se diz, né, desenvolver o nosso crescimento intelectual, humano. Eu tive a oportunidade de colar em alguns eventos do Faber Rock, ajudar a galera a produzir, não só esses, como outras periferias. Então, a partir da Diversidade Cultural, eu tive a oportunidade de conhecer vários outros coletivos. Se eu não me engano, na época, a gente era mais de 20, e aí que incluiu Congado, Folias de Reis, Congado, pessoal da Umbanda, do Candomblé, que assim, eu tinha muito preconceito com essa galera, a partir do momento de eu conhecer a cultura, a religiosidade de matriz africana, eu até me reconheci como jovem, negro, morador de periferia, né, privilegiado também, porque eu, querendo ou não, sou um negro de pele parda, heteronormativo, né, que hoje tem uma condição até pela ordem, mas entendendo esse lugar da gente. Então, ou seja, foi uma aprendizagem muito grande para mim e tem sido cada dia mais. Né? Hoje a gente tem vivido essa ocupação de mulheres em espaços de poder, de política, e a gente percebe a importância dessas lutas e dessa representatividade e dessa força desses corpos. Vou passar a bola, que eu estou falando muito. Né? Mas, assim, é isso que eu quero passar. Esse momento foi de uma riqueza extraordinária. E estar encontrando vocês aqui de novo nessa live só demonstra a importância que a gente não caminhou errado. E esse processo de pandemia mostra a importância da gente estar vivo. Assim. Acho que só da gente estar vivo nesse rolê já é algo surpreendente. E como é que a gente conseguiu chegar vivo até hoje também, com tanta perseguição, com tanta violência, com tanta exclusão, que é o que a gente vive até hoje, né? Sim. Sim. Acho que várias coisas que a gente discutia naquele momento, principalmente de medos, né? Porque, assim, a gente lutar não quer dizer que a gente não tenha medo, né? A gente tem, mas assim, a gente só não se entrega a isso, né? E várias coisas que a gente levantava naquela época, em relação a medos, assim, é o que a gente segue vivendo, né? E é louco, assim, nossa trajetória ela vai se cruzando em diversos momentos, né? Muito antes do processo de diversidade, conheci a Elisângela, enfim, tem esses diversos momentos, né, que nossa trajetória se cruza, assim. Antes do processo que se deu diversidade, né, o curso de formação, conheci a Elisângela, Vanessa Beco, Maria, Josimeire, e tinha um movimento já e a gente se conheceu muito com o processo também, na época do Arena da Cultura, que foi que hoje é uma escola, né, uma escola de arte. Na época era um programa de descentralização cultural, assim, principalmente educativo, né? E além de educativo, de fomento, assim, de dar vazão a esses movimentos culturais que já existiam, né? Então, além de uma formação ali, acho que onde a gente se encontrou primeiro, além dessa formação, com aulas de música, teoria musical, aulas de canto, de corpo, além disso, a gente tinha circuitos, né? Circuitos pela cidade, assim, onde esses grupos iam se apresentar e tal, e acabavam trocando muito, assim, né? De regional para regional, porque era separado por unidades regionais, né? Esses grupos de estudos e tal. E aí conheci, né, essas mulheres, principalmente do aglomerado de Santa Lúcia, Morro Papagaio, entrou num processo de criar um fanzine, que eram outras vozes,
E a gente reunia sempre, assim, toda semana, e discutindo coisas, lendo textos, discutindo questões, né, principalmente questões raciais. Para mim foi um processo muito enriquecedor, assim, conflituoso, né, principalmente por vir de uma família muito miscigenada. Então eu convivia naturalmente né, com muito racismo, assim, né, racismo naturalizado. E, e muito disso estava em mim, né, replicava e reproduzia muito disso. Então, estar junto nesse processo com essas pessoas foi conflitante para mim, né? Mas extremamente, eu acho que foi assim, divisor, sabe? Divisor de águas, assim, tipo, conduziu para um caminho, sabe? Que já estava se dando ali por conta da música também e tal, mas esse processo, principalmente, com essas pessoas, vocês estão ouvindo a minha gata miar aqui, é porque ela está... Tranquilo. Não tá rolando, ela tá, esse processo foi primordial, assim, na nossa trajetória. E na minha trajetória, principalmente. E é massa, assim, tipo, a gente reencontrar hoje, né? E não só hoje aqui, mas, né, no contexto que a gente vive e tal. Por exemplo, quando eu encontro com Josimeire, assim, que é uma pessoa que eu sempre discuti muita coisa, né, de discussão de debate, enquanto debate mesmo. E fico vendo, assim, quanto que eu sigo admirando, sabe? E o quanto foi importante, assim, e segue sendo uma referência muito forte, sabe? Várias dessas mulheres continuam sendo uma referência muito forte. Enfim, até me perdi. Mas, pegando um pouco falando um pouco desses processos, desses movimentos e tal, né, a gente começa ali na década de 90, né? Acho que é um ponto comum nosso. As periferias na década de 90 tinha uma coisa em comum que era, além do hip hop, era a questão do rock, assim, era muito forte, né? E vários movimentos que a gente vê hoje, né, de força, assim, dentro da periferia, com funk e tal, né, enquanto mobilização, assim, a gente vê muito forte, assim, com o hip hop e o rock. E, então, assim, na década de 90 comecei a tocar, os amigos foram me chamar para tocar numa banda, porque eu cantava na escola, inclusive, aí são vários processos, assim, eu comecei a frequentar uma parte do aglomerado que eu nunca tinha ido, né, porque, assim, falando de aglomerado da Serra, a gente está falando de uma extensão, assim, muito cabulosa, né, então tem vários lugares que a gente simplesmente não conhece, e muita gente não conhece mesmo. E isso, para mim, foi também um processo de transformação, assim, né, nesse processo diário mesmo, de deslocar, saca, para deslocar para ensaiar e conhecer características diferentes dentro de uma mesma comunidade. Né? Porque a Serra se divide muito, assim, porque ela começa a sua formação na década de 20, mas isso no Cafezal. Mas aí outras partes vão surgindo em contextos diferentes. Então você encontra características diferentes, comportamentos diferentes em cada vila. E essa especificamente, fazia parte da Vila Marsola, mas como é uma vila muito grande, é uma parte chamada Arara, que é uma parte mais alta. Era um lugar em que se ouvia assim, muito rock 70 principalmente. E isso é muito interessante, assim, e principalmente rock internacional, da década de 70, e coisas mais lentas, assim, né? Baladas e coisas do tipo. Com essa coisa, quando surgiu o Pelo de Cachorro, né, o embrião do Pelo de Cachorro, na Vila Marcela já existiam duas outras bandas, e mais uma na Vila Fátima, que era
Núcleo Base, que era uma banda que existia desde a década de 80, desde 85. E a gente não tinha espaços, assim, né, para tocar. O contexto era esse. A gente tocava, às vezes, em alguns botecos, eles abriam para a gente, não pagavam nada, né, porque não tinha um entendimento profissional, né, disso. E a gente se viu assim, numa necessidade de criar espaço para tocar. Né? E aí surgiu uma mobilização de 4 bandas, eram 2 bandas, eram 3 bandas com pelos, né, pelos de cachorro, e surgiu mais uma nesse processo de pessoas irem assistir apresentações. Isso era uma coisa muito comum. O que a gente prezava muito era o que a gente prezava, né? Era a questão do coletivo antes de qualquer técnica, né? Antes de saber tocar um instrumento. O que a gente prezava era isso, era ser amigo, era fazer parte de alguma coisa junto. Né? E isso a gente está falando de adolescentes, né? Então, não pensava isso como um movimento mesmo, e tal, ainda não. E fizemos essa mobilização para criar um espaço para tocar, né? No meio da rua. Assim. Foi na Vila Marsola, nessa região mais alta, chamada de Arara. E no dia do evento, a gente deu o nome de Faber Rock. Né? Porque na época se falava muito de Pop Rock Brasil, que era um evento grande. Né? Isso foi em 99, em abril de 99. Se falava muito do Pop Rock Brasil, que era um evento, né, mainstream, assim, de rock e tal, né, promovido por uma rádio, uma grande rádio da terra. Então, surgiu-se esse nome no dia, de Faber Rock. E eu acho que, assim, já dizia tudo, né? Depois dessa primeira edição, a gente não conseguiu esperar um ano. Então, em outubro, a gente realiza a segunda edição dele, foi na Rua da Água, foi debaixo de né, essas lajes altas, assim, tem umas colunas altas e tem um barranco embaixo. A gente fez de baixo ali, e que dava para a rua, da casa do Culu, inclusive, que é um dançarino desde essa época, da Serra, um bailarino, né, que é muito referência hoje, assim, em BH, inclusive. E a partir desse momento, do segundo Faber Rock, a gente foi criando uma certa consciência do que a gente estava fazendo ali, né? Porque isso estava mobilizando, começou a mobilizar, de certa forma, a cidade. Né? Tipo, a galera do asfalto começava a frequentar o morro para assistir bandas. Né? E nisso a gente já estava nesse processo do Arena da Cultura também. Aí teve uma figura importantíssima assim, nesse processo, que é o Hamilton Borges, né, que é baiano, nessa época era agente cultural da Secretaria de Cultura de BH. E foi uma pessoa essencial assim, nessa questão de reforçar essa descentralização. Sabe? As reuniões ele fazia questão de que fossem nas favelas, né, dessas regionais, ao invés de um lugar central daquela regional, né, levava isso para as periferias mesmo das regionais, e os artistas, né, os artistas centrais ali, e se deslocassem, né, que aí eu acho que também faz parte de um processo, né, de repensar, né, para eles, assim. E isso na época era uma coisa incomum, né, e hoje a gente vive muito a expressão cultural da cidade no centro, assim, né? A maior parte das coisas está centralizada, apesar dos movimentos, né, em periferia. Hoje a maior parte desses movimentos, né, não movimentos, mas dessas expressões culturais, né, de espaços para tocar e tal, eles estão centralizados na cidade, né? Principalmente com, né, a reocupação do Baixo Centro de BH e tal. Mas nessa época as pessoas se deslocavam mais. Né? A gente fala de uma época sem internet, né? A internet era uma realidade no mundo, mas não era uma realidade para a gente.
A internet se torna realidade mesmo para a gente a partir de 2004 ou 2005. Né? E, então, nessa época, a gente chegou a ter, dentro do movimento cover rock, umas 14 bandas, mais ou menos 50, 60 jovens, né, formando essas bandas aí, de diversas partes da cidade. Assim. Então, nessa época já tinha banda, né, a partir de 2000, 2001, já tinha bandas assim, do Cabana, banda de Birité, né, como o Seu Silva, da região do Cabana, tinha Carolina Dias, Santa Luzia, né, tipo, bandas diversas e, e nesse intuito, né, de discutir, levantar as discussões quanto o rock, quanto expressão negra, né, apropriada, embranquecida e tal. A gente pôde trazer isso também para o diversidade, essa discussão. Foram vivências que a gente teve assim, muito importantes, né, de troca, né, conhecendo esses outros estilos ali que a gente convivia pouco, né, tipo, aí convivi muito com a galera do hip hop, assim, e, né, e essa troca foi maravilhosa, assim, nessa formação, e que foi levando a gente a outros processos, né. Na mesma época fiz um curso de criação de história em quadrinhos, que eu já desenhava, mas tinha parado, aí voltei a desenhar, isso em 2003, que era a mesma época da universidade. Esse curso, né, se deu no próprio Centro Cultural da UFMG, onde a universidade se reunia, e os cursos que aconteciam lá tinham bolsas para pessoas que já participavam dessas atividades ali. Então, fiz esse curso, que aí acabou me levando para outros processos também, de voltar a desenhar, voltar a pintar, me encontrar, né, a questão de fazer aquarela, né, ter traço, assim e tal. Na mesma época fizemos esse que o Russo citou, que é o projeto Colabora, que tem uma formação audiovisual. Aí eu pude produzir um curta-metragem, escrevi, dirigi, e atuei em diversos outros também, assim, em um eu atuava como câmera, o outro direção de arte, um outro eu fiz locução, o outro eu fiz edição, e, e isso, assim, trouxe uma perspectiva para a gente incrível, assim, de atuação, né, e de impulsionamento mesmo, assim, né, de todos os nossos processos que envolviam de movimentos, bandas, grupos, né, todos esses coletivos assim que a gente passou a fazer parte desde então. Eu acho. Massa. Vamos. O projeto ele pede que a gente dure em torno de 1 hora. Aí, Lisângela puder, já tá fechado seu áudio, Lisângela. Aí a gente vamos indo para os finais, para os finalmente, escutar essa voz maravilhosa da Elisângela aí, falando para a gente agora. Então, como Robert e Ruth já falaram, né, nossas caminhadas vão se cruzando ao longo dos tempos, né, isso chega a ser impressionante, né, tanto em qualquer tipo de movimento, até quando a gente sai para o rolê assim, aí eu queria falar um pouco né, tem a questão dos sambas, mas tem alguns outros rolês assim, que foram cruzando o caminho, né? Nessa época do Arena da Cultura, eu tenho lembranças muito gostosas assim, desse período, né? Meio que coincidiu também com esse período os nomes das pessoas também vão se repetindo, né? Rose também estava com a gente nessa trajetória do movimento de favelada e de outras atividades.
O próprio Hamilton, que é um dos fundadores do movimento de juventude favelada naquela época, idealizador, né? E aí a gente foi uma oportunidade, assim, um momento muito que também era da nossa juventude, né? A gente era jovem, estava cheio de energia, muita energia, que tinha altas caminhadas, tinha uma conexão do aglomerado de Santa Lúcia com a Serra, que era uma coisa impressionante, que a gente ia a pé, jovem que ia lá dar aula de violão para a gente, nunca aprendi. A história da ponte de areia, né, que ligava Minas ao mar, ali tinha um caminho ali, assim, praticamente. Já tinha uma rota prontíssima. Os próprios zines, também tinha alguns zines locais lá do aglomerado de Santa Lúcia, que eu estava mexendo aqui nas minhas coisas antigas, até encontrei os zines aqui, eu acho que eu tenho um aqui do Outros Vozes. Então, essa coisa da militância política andava muito junto com a cultural, né? Os grupos culturais, os shows, as atividades, o próprio, quando a gente fez os encontros da juventude favelada, quem ia fazer show lá era o pessoal do Pelo, era o mesmo pessoal que estava lá na Arena da Cultura, que a gente andava, não tinha dinheiro para passagem, ia para o Centrão também no dedão. Então, foram movimentos muito importantes, assim, para nossa socialização mesmo, né? E que enriqueceram muito também a cena local, assim, né? Que traz um movimento, né, para a comunidade, e o próprio surgimento, porque eu lembro que nessa época do Faber Rock surgiram diversas bandas de rock, assim, de favela, que muita gente acha que não é, que em favela tem que ter só determinados estilos musicais, só eles que falam a linguagem local, e a gente sabe que não, que a favela é diversa, né? E aí eu fico lembrando também de alguns outros movimentos, assim, que a gente não tinha um diálogo tão próximo, mas que fazem parte da cidade de uma maneira também muito linda, que é, por exemplo, o Baile da Saudade, inclusive Saudade, lá que aconteceu em Vila Nova, não sei como é que está agora, mas tinha vindo para o centro, estava em alguns outros espaços. O Baile da Saudade já tem quase 40 anos, esse ano, se eu não me engano, faz 37 anos do Baile da Saudade, e que uma iniciativa de gente preta das periferias de Belo Horizonte, né? O próprio Quarteirão do Sol, que é uma coisa que acontecia no centro, e acontece ainda, né? Agora com a pandemia que parou, mas não são pessoas do centro, são pessoas também pretas da periferia. Queria dar um salve para o pessoal do Fim Safado. Eu acho que a gente tem que exaltar assim, as iniciativas, né, que são do nosso povo, assim, que reúnem gente da cidade inteira, e que são muito ricos, assim. Eu fico muito emocionada toda vez que eu vou ali no Conjunto de Santa Maria, uma coisa... E a última vez eu não fui, né, Ruth? Também combinei, não fui. Eu perdi na gente, só empolgou, deixou a gente na vontade. Mas você foi. Mas a gente foi. E curtimos o show do Djonga, de graça lá, filho. Foi doido demais. Sim, foi vacilo. Algumas outras, né, os sambas, uma coisa assim, importante também a gente falar, que é o duelo do MC, que estava saindo fora, que tem uma importância assim, muito grande no movimento cultural de Belo Horizonte. Tem o sarau, gente. Eu não quero que fique não quero que vá para o final essa parte, eu estou esquecendo o nome do sarau que era lá no Barreiro, do DW, Colete Boss. Colete Voz.
Coletivosa. Só essa parte que eu não sei o nome. O sarau coletivoso também, que é um negócio muito massa, assim, uma experiência muito maravilhosa, que eu fui já várias vezes, que rolava ali no Vale do Jatobá, no Barreiro. Agora eles estão no bairro das Indústrias, né? Divisa aqui com. Continua na Uau. região. É. Tem um tempo que eu não vou, então eu estou um pouquinho desatualizada dos rolês. Sim, mas foi muitos anos aqui na Independência e depois desceu pro Vale. Foi com o tempo ali no Olaria. O Coletivoso é massa, que ele tem esse. É diferente, né? Uhum. Ou durante um bom tempo também lá no Espanca, né? No centro. Algumas iniciativas que mesmo que rolem no centro são produção cultural da periferia, não tem jeito, né? O pessoal dá um jeito de levar para o centro, mas é da periferia. O pessoal está envolvido, o pessoal que está colocando a mão na massa é da periferia. O samba do Cacá, Quintal Divina Luz, o Botequim Nossa Roda, lá do Concórdia. Acho que a maioria, assim, de correria mesmo, do pessoal, das quebradas mesmo, que faz o negócio acontecer. Isso é muito lindo. Estava aqui olhando minha colinha. Não, cola é importantíssimo. Quem não cola não sai da escola. Você falou do Santa Maria e do Twin Safari, eu lembrei né, que vem também no processo, tipo assim, a Rita Silva, né, que tem uma família ali que é incrível, assim, né, que o Jefinho faz parte, né, Rita Silva, Cidade, assim, tinham filhas da mãe, 12 do 8. Minha filha da mãe são... A própria Rita Silva, carreira solo, assim, é doido isso, a gente trocou vários momentos, assim, viajar junto, pô. Boa parte dos pesquisadores do 8, né, que também já tinha vocalista. O próprio Delano, né? Sim, a família é incrível, né? Oi? A família ali é incrível, assim. Eu lembro de ir lá para Santa Maria e eu circuito da arena, depois a gente, tipo, almoçar no quintal deles lá, sentado no quintal, assim, e tal, e no final do dia acabava virando uma roda, assim, que nem era roda de samba, era roda de um monte de coisa ao mesmo tempo, assim. A gente vai para lá, dá vontade de não ir embora para casa. Outra aqui que vale a pena também a gente falar um pouco também é lá no bairro Novo Glória. Coloca o Piquinho Sambolelê, Sérgio Pererê, a turma ali, que tem também atividades educativas para a comunidade, musical, né? E na minha leitura, assim, está tudo interligado mesmo, assim, com essa trajetória toda nossa, sabe? Me vem na cabeça essa coisa tudo junto misturado. E o pessoal do Tamborelê também teve gente do Tamborelê com a gente no processo de diversidade, né? A gente for olhar ali no processo todo, a universidade juntou gente muito massa da cidade inteira. Aí acho que é isso, eu tinha pensado umas coisas para falar, mas eu quis priorizar de falar um pouco desses grupos, dessas histórias, e também já está no final, já tem que finalizar, né? Sim. A gente estourou um pouquinho o tempo. Vamos ver como é que vai ficar, se a gente vai conseguir equivar tudo ao ar. Oi, gente. Tirar, né? Tem um tempinho. Não, tem um tempo, eles têm um quilometrado, assim. Então, gente, eu gostaria de agradecer aí a participação suas. E aí, vocês são pessoas que eu sempre aprendi, que eu continuo aprendendo, né? E tentando crescer um pouquinho dentro desses espaços.
de construção cultural, educacional, dentro das favelas, das periferias. E, além de agradecer por essa contribuição minha, agora levar essa contribuição suas para as pessoas que vão assistir aí o circuito e mais galeras por aí, né? Então, vamos agradecer também a vocês que assistiram aqui o circuito em casa. E ele vai continuar seguindo com outras atrações, né? Amanhã, às 20 horas, terá artes visuais, grafite e música, Cacau, mais DJ Mapuche. O domingo é dia de cozinhar, assistindo as histórias de alimentar a alma às 11 horas. E esse papo vai permanecer disponível nos canais do Circuito Municipal de Cultura, para você que quer assistir novamente ou dar a dica para um amigo que não assistiu. É muito importante isso, galera. Se vocês não viram, ó, tome tento. E já indique para os amigos, hein? A programação completa poderá ser encontrada nas redes sociais e no site oficial, que é o www.circuitomunicipaldecultura.com.br. Fica ligado, hein? E se puder, fique em casa e se cuide.